100 mil pessoas no mundo, de 4 a 600 desenvolvem ceratocone, uma doença que provoca um afinamento da córnea. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que o histórico familiar está presente de 6 a 8% dos casos. Hoje vamos entender melhor sobre essa condição e quem esclarece todas as dúvidas é o oftalmologista Dr. José Job Neto. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. O que é o ceratocone? Bom, primeiro, boa tarde a todos. O ceratocone é uma doença que afeta a parte da frente do olho, que é a córnea. A córnea é a parte mais externa, é a parte que se a gente fosse tocar no olho ia ser a primeira coisa que a gente iria tocar. Então, numa câmera fotográfica, por exemplo, é a lente do olho mesmo. Então, ela é muito importante. No ceratocone, essa lente ela entorta. Quando ela entorta, piora a qualidade de visão. Então, o ceratocone é quando essa córnea ela fica, de alguma maneira, torta e atrapalha a visão do paciente. E por que isso acontece? Isso tem diversas causas, a gente ainda não tem exatamente determinado qual é a principal. Tem com certeza um componente genético, né? Por isso que, igual você comentou na entrada, tem histórico familiar, é importante para a gente poder identificar, mas com certeza tem a parte ambiental que é muito importante. Não aquele paciente que coça muito os olhos, o paciente que é muito alérgico, tem asma, rinite, e quando muda o tempo, como a gente está agora, o paciente coça mais, e isso com certeza tem um fator muito importante no desenvolvimento do ceratocone. Tem uma idade que a medicina pode dizer que esse paciente pode desenvolver essa doença? Esse paciente ele pode ter de 8 anos a 30, 40 anos. O mais comum é na adolescência. Então, a gente pode ter os pacientes, quanto mais novo esse paciente, geralmente mais grave tende a ser essa doença. Então, o paciente começa a desenvolver com 10, 12 anos, ele tende a ter um comportamento mais agressivo do que aqueles pacientes que têm 20, 30 anos, onde a doença geralmente, quando começa nessa idade, ela é bem mais branda geralmente. Quais são os outros sintomas? Bom, como o ceratocone afeta a parte da frente do olho, a córnea, que é a principal parte para dar foco na visão, o principal sintoma que o paciente vai ter é embaçamento visual. Então, a nossa intenção é buscar e identificar antes desse momento. Então, quando o paciente começa a aumentar muito o grau de óculos, quando ele começa, mesmo com os óculos, não ter uma visão de 100%, uma visão boa, então esse é o momento que a gente quer identificar o paciente. Ele começa a ter fotofobia, né, que é quando a luz começa a incomodar, porque a luz não está chegando da maneira correta lá no fundo do olho. Então, embaçamento visual, fotofobia, que é a luz incomodando, a luz à noite, a piora da qualidade da visão à noite, tendem a ser os primeiros sintomas que o paciente vai sentir com ceratocone. Tem cura ou só tratamento? A gente consegue fazer bastante coisa com o ceratocone, então eu gosto de separar bastante a doença em si, que a gente consegue geralmente estabilizar a doença, tá? E consegue acompanhar para que ela não piore a visão do paciente, e a gente consegue fazer com que a visão melhore bastante. Tudo depende do nível que a gente pega o ceratocone. Então, se é um nível inicial, às vezes com óculos, ou com uma lente, ou com implante de anel, né, que é uma cirurgia, ou até no último caso com transplante de córnea. A Samanta de Presidente Prudente está perguntando quais os impactos da doença no dia a dia e no trabalho. No dia a dia, depende do nível, né, que o paciente tem de ceratocone, ele pode afetar bastante. Então, pode desde incomodar um pouco mais a luz, até você não conseguir enxergar objetos mais distantes, você não conseguir pegar um ônibus, não conseguir ver um letreiro. Então, pode comprometer bastante a visão, e ainda mais que a gente falou de criança, né, de pacientes mais jovens, pode comprometer bastante o desenvolvimento ocular desses pacientes, o desenvolvimento escolar desses pacientes. Leila de São José do Rio Preto. Doutor, o que acontece se não tratar o ceratocone? O ceratocone, quando ele avança, né, a córnea vai ficando torta, ela vai ficando mais prolada, né, mais curva e mais fina. Então, nos casos mais avançados, essa córnea pode ter que fazer uma cicatriz, né? E essa cicatriz deixa uma córnea branca ali no meio e aí realmente atrapalha muito a visão. E aí precisa de um transplante de córnea para trocar essa córnea que está com a cicatriz. Rafael de Presidente Prudente, a condição pode piorar ao longo do tempo? Com certeza, esse é o nosso medo e é por isso que a gente acompanha, né? É uma doença progressiva, então o que a gente tenta é identificar esse paciente no começo para que ele não progrida para casos mais avançados, que precisem de cirurgias mais complexas ou até do transplante. Tem pergunta na nossa live. No nosso WhatsApp, a Adriana mandou assim: eu sofro muito com ceratocone, o que devo fazer?
O primeiro passo é procurar o oftalmologista, né? Para que ele consiga identificar em que nível você está da doença. Se você está num nível inicial, às vezes só o acompanhamento já é o mais indicado. Se você já está progredindo, a gente vai sempre buscar tentar evitar a progressão e fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida com a melhor visão possível. Então, hoje em dia, o mais adequado é a gente saber em que pé que você está da doença, em qual que é o nível de desenvolvimento da doença, para que a gente faça com que esse paciente tenha uma excelente visão e que ela não piore, que é o principal objetivo. Marcelo de Lins, quem tem ceratocone pode praticar esporte, doutor? Com certeza, né? O nosso objetivo é fazer com que esse paciente consiga ter uma vida normal. Mas para ter uma vida normal, ele tem que ter uma boa visão, esse ceratocone não pode progredir. Então, a gente sempre busca adequar como que é a vida do paciente com a melhor visão que a gente consegue proporcionar. Pedro de São José do Rio Preto, quem tem ceratocone pode fazer cirurgia de miopia? O paciente que tem ceratocone geralmente não pode fazer cirurgias refrativas a laser, que são os mais comuns que a gente faz, né? Aquele paciente que não tem nenhum histórico, que faz a cirurgia para tirar os óculos, no geral a gente não pode fazer esse tipo de cirurgia. Nós temos outras possibilidades, mas a cirurgia convencional a gente não consegue fazer. Poliane de Jaú, o que é levado em consideração na hora de escolher o tratamento? Basicamente a gente vê o estágio da doença. Então, se você está no estágio inicial, às vezes a gente vai fazer só um acompanhamento. Se você está no estágio mais avançado, que já tem uma cicatriz corneana, a gente precisa fazer um transplante de córnea. Então, é muito o estágio da doença. Nicole de Oswaldo Cruz, coçar os olhos pode causar ceratocone? Com certeza, é o principal fator que a gente consegue mudar, né? Então, o paciente que coça muito os olhos, frequentemente é esse paciente que, quando tem ceratocone, ele progride mais rápido. Então, é o fator que a gente consegue falar para o paciente evitar fazer, a gente trata a alergia, que geralmente está associada, porque é algo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia para diminuir a progressão do ceratocone. Obrigada. É isso, prazer muito obrigado. te receber aqui, volte mais vezes. Prazer foi todo meu. Muito obrigado.